Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Esse aqui vai ser um vídeo cheinho de jabá, tá? Então vão se preparando, mas também vai ser um vídeo cheio de dinossauro, então vai ser muito legal, beleza? Então é isso aí, vamos nessa! Pois é, primeiro jabá que eu queria fazer antes de qualquer coisa é da Doppel Store, né? Como sempre, camisetas muito legais. Essa aqui foi uma que eles me mandaram recentemente do Albert Einstein. Tá? Gostei bastante, o link para compra aqui na descrição do vídeo, beleza? E se vocês gostam desse tipo de temática, vale a pena dar uma olhadinha lá na loja deles. Mais um jabá que eu vou fazer, dessa vez é meu mesmo. Eu vou me apresentar de novo em Curitiba, agora no dia 6 de maio, às 6 horas da tarde, no Teatro Bom Jesus. Também com a minha palestra, A Ciência Só Está Certa Quando Concorda Comigo. Como eu já tinha feito aqui em São Paulo, vai ser a última vez que eu vou me apresentar em Curitiba com o tema desta palestra. As próximas vezes que eu for para Curitiba vão ser outras palestras de tema diferente. E essa palestra, então, eu só vou apresentar de novo em outras cidades que eu já tô calculando, tá? O pessoal fica falando, vem pro Rio, vem pra BH, vem pra Brasília. Calma, isso vai acontecer, dê um pouco de tempo, tá? O nosso problema é mais burocrático do que falta de vontade, beleza? Vocês de Curitiba aí, separem o seu sábado no dia 6 de maio, tá? Pra me ver, beleza? Aqui embaixo também link pra compra dos ingressos. Bom, segunda coisa que aconteceu, eu recebi um presentinho da Nestlé. Veio até numa sacola super bonita aqui, ó. Eu achei muito legal isso. Que inclusive eu já estava, né, meio que interessado em receber esse presente. Infelizmente, eu acabei. Eles mandaram antes do feriado agora da Páscoa, então eu não tive condições de pegar antes isso aqui. Mas foi o ovo de chocolate, do chocolate surpresa, né? Eu, como sempre, fui assíduo colecionador do chocolate surpresa. Saiu agora de novo com um remake da coleção dos dinossauros de 93, se não me engano. Eu achei, no meio da minha bagunça, ó, o meu álbum de figurinhas do chocolate surpresa de 93, ó, e ele está completinho. Ele tá cheio de figurinhas aqui, tá totalmente completo, tá? Eu guardo. Eu tinha outros álbuns de chocolate surpresa que eu também levava comigo, sempre, nunca joguei fora, mas eu não achei. Tinha um de Bichos do Cerrado, de Ilhas Oceânicas, um de Mata Atlântica também. Eu só achei esse aqui que era mais novo, que era a coleção Shows da Natureza, que mostrava coisas de geologia, que era muito interessante, mostrava formações geológicas, mostrava vulcões, geleiras, né, uma coisa bem legal aqui, terremotos, umas catástrofes, tá? Eu achei bem legal essa coleção aqui, achei muito interessante também, que acho que foi a última que teve, ou uma das últimas. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os dinossauros, por quê? Porque entre 93 e 2017 são 24 anos. Em 24 anos, será que mudou alguma coisa na concepção que a ciência tem dos dinossauros, comparado com o que tinha antes? Eu sei já de antemão, porque eu já tinha lido, que os cards, né, as figurinhas, elas têm as mesmas figuras que eram de 93, uma coisa bem saudosista, mas eu sei que algumas coisinhas foram aconselhadas por paleontólogos para ter algumas mudanças, tal, baseado no que a ciência diz hoje. Então, vamos aqui fazer um unboxing, unboxing de chocolate surpresa, tá? Mas eu fiquei muito feliz com esse presente da Nestlé, porque eu queria muito, muito ter sido lembrado, né? Afinal de contas, estudei a vida inteira esses bichos aqui, ó. Tô aqui abrindo. Beleza, tem um negocinho bem interessante. Ele não vem embrulhado como um ovo normal, né? Cheio de papéis, tal, celofane, essas coisas aqui. Uou, abri. Abri e já vi que tem outra coisa aqui dentro, que deve ser o álbum. Olha, que legal. Ah, tá aqui o álbum, ó. E que são 10 figurinhas, tá? Então você tem que comprar 3 ovos, na verdade, para completar o seu álbum. Esse aqui é o álbum 3. Então, os textos foram atualizados. Por exemplo, aqui tem o texto do espinossauro, tá? O espinossauro, que é aquele que tá aqui na capa, né? Que é o grande vilão do Jurassic Park 3, né? Tá escrito aqui, ó. No passado se pensava que esse dinossauro tivesse patas traseiras muito maiores que as dianteiras, como está representado no card da coleção Nestlé. Recentemente, porém, descobriu-se que não tinham tanta diferença. Eu truco isso daqui. Aquela publicação que foi feita sobre a comparação do tamanho das pernas do espinossauro foi usando indivíduos diferentes, de tamanhos diferentes. Eu achei muito esquisito. Eu acho estranho até que já passou mais de um ano dessa publicação que ninguém veio refutar aquilo lá, porque eu achei muito estranho. O espinossauro é, sei lá, o espinossauride, né? Tem vários, tem até inclusive o Baryonyx. Eu não sei se o Baryonyx vai estar nesse grupo aqui, mas aqui é o bicho 27, ó. Que aqui tá sem, mas eu tenho a figurinha do Baryonyx aqui no meu álbum antigo. Tá aqui, ó.
Tá vendo? O Baryonyx pescando um peixinho aqui. Também é o espinosaurídeo. E a proporção, e ele é bem conhecido, a proporção dos membros dele não era muito diferente. É muito estranho que esse bicho aqui tivesse patas traseiras, na verdade, muito mais curtas, né, do que um terópode normal, ou seja, um dinossauro carnívoro. Eu truco um pouco essa pesquisa aí que foi publicada no ano passado lá, mas como eu não vi os bichos, não sei alguns detalhes, também não vou aqui afirmar nada. Mas eu achei esquisito, eu acho que em breve vai ter alguém aí dizendo que realmente ele não é tão diferente assim do que o pessoal achava, foi mais para, enfim, um erro de comparações ali. Aqui, ó, o Deinonychus. O Deinonychus, né, que é o bicho do Jurassic Park também, ele aparece lá. Eu já vou abrir aqui, ó, a caixa aqui e pegar os cards, tá? Para mostrar para vocês, que acho que fica mais fácil do que eu ficar me pegando o álbum antigo, tá? O Deinonychus, ele tá, né, representado do jeito que ele era representado na época do primeiro Jurassic Park, né? Porque o que eles chamam de Velociraptor no Jurassic Park, na verdade, é um Deinonychus. Eles fizeram isso porque na época em que o Michael Crichton escreveu o Jurassic Park, um cientista tinha proposto uma sinonimização entre o Deinonychus e o Velociraptor. Então mudaria apenas o segundo nome, né? Deinonychus antirrhopus e o Velociraptor mongoliensis. Ele tinha sugerido manter tudo como Velociraptor, então seria Velociraptor antirrhopus e Velociraptor mongoliensis. Isso daí não pegou, tá? Essa mudança não pegou, só que foi bem na época que o Michael Crichton escreveu o livro Jurassic Park, então acabou indo depois pro filme e tal, e foi mantido depois, então. Mas o Velociraptor mesmo, da Mongólia, era um bicho muito pequenininho. O Deinonychus não. O Deinonychus era da altura de um ser humano de porte médio. E hoje a gente já sabe que ele provavelmente era coberto de penas. E aqui tá escrito também um complemento no texto, né? Paleontólogos têm razão para acreditar que tivessem penas. Mas não foram encontradas penas, a pena em si, né? Até hoje. O Apatossauro, não, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, não mudou muita coisa. Comparando com o texto do meu álbum antigo aqui, ele falava, aqui no álbum novo, fala sobre o rabo dele ser usado para chicote, uma coisa assim, mas nada que tenha mudado muito a concepção. Aqui fala dele engolir pedras para digerir melhor o seu alimento, que é uma coisa que foi descoberta, coisa que no texto antigo não era mencionado. Mas assim, não vi grandes diferenças entre o texto antigo, né, de 93, e esse texto aqui. Quer dizer, vi diferenças entre o texto, tem coisas dizendo num que não está dizendo no outro, mas não achei nada que fosse uma grande descoberta que em 93 já não se soubesse. Então vamos aqui ao Dilophosauro. O Dilophosauro também é um bicho muito interessante, que aparece no Jurassic Park, ele é aquele que aparece com aquelas velas na lateral da cabeça, que mata o gordinho no primeiro filme. O Dilophosauro provavelmente não tinha aquilo lá é uma invenção, uma licença poética, né? A única coisa que ele realmente tinha era aquela crista na cabeça, em forma de V, parecia dois pratos num escorredor, né? Que o pessoal fala, né? Só a metade do prato. Aqui no texto antigo do álbum de 93, ele apenas discute sobre a função dessas cristas, que seriam para chamar a atenção das fêmeas, alguma coisa assim. Nesse texto aqui, que saiu agora na coleção nova, também fala alguma coisa parecida com isso, mas mais que fosse para diferenciar os membros do grupo. E eles acrescentaram aqui um texto falando sobre a dificuldade do Dilophosauro em caçar, porque as mandíbulas dele seriam muito frágeis. Ele é um dos primeiros carnívoros grandes, de grande porte, que se tem conhecimento do comecinho do Jurássico. Então ele não tinha mandíbulas lá muito fortes, então é possível que ele comesse carniça, ou peixes, né, que são um pouquinho mais fáceis de caçar, ou mais macios, né, do que animais de grande porte terrestres. Um outro dinossauro que aparece aqui é o Protoceratops, tá? Que é muito interessante, é descoberto na Mongólia, tem um monte desses bichos preservados, a gente comenta um pouco sobre esse bicho no Curiosity que eu fiz lá no Blablalogia sobre mitologias, eu vou deixar linkado aqui, tá? Porque teve uma pesquisadora que sugeriu que eles fossem a origem do grifo, tá? Mas que não se manteve por muito tempo, tá? Essa hipótese. Também fala um pouco sobre as características anatômicas do bicho, mudaram o texto, mas o conteúdo não ficou muito diferente de 24 anos atrás, só acrescentaram uma coisa muito legal aqui no card novo, né, do Protoceratops, que é um fóssil super legal que foi encontrado em 71 na Mongólia, em que mostra um Protoceratops sendo no fight mesmo, tipo numa treta, com um Velociraptor. Tá? E é muito legal porque os dois foram surpreendidos por uma tempestade de areia e morreram juntos na posição. Então é muito louco. Eu vi esse fóssil pessoalmente quando eu estava na coleção lá da American Museum. Infelizmente eu não tirei foto dele, mas eu vou deixar uma foto dele aqui que, enfim, tá na internet, é uma coisa que você acha com muita facilidade. É realmente uma cena muito impressionante. Um outro bicho muito interessante
interessante que eles mudaram bastante o texto foi o Pachycephalossauro, tá aqui, né, que a tradução seria dinossauro cabeça grossa, né, a tradução do latim, do grego, da onde foi cunhado o nome científico dele. Eu coloquei recentemente uma foto de um Pachycephalossauro, do crânio original de um Pachycephalossauro, no meu Instagram. Então, se você me acompanha no Instagram, você já viu essa foto, eu espero que você já acompanhe, né? E se você não acompanha, na fanpage também vão. Todas as fotos que eu posto no Instagram, eu posto na fanpage também. Então, lá no meu Facebook também tem, tá tudo linkado aqui embaixo. E o que é interessante de falar das mudanças de visão do Pachycephalossauro de 24 anos atrás pro Pachycephalossauro de hoje? Primeiro que ele é o maior da família, né? Isso daí a gente já sabia, não encontramos nenhum maior nesses 24 anos. A função desse crânio grosso, desse crânio espesso, é que é muito discutida. Em 93, os cientistas meio que tinham certeza de que os Pachycephalossauros brigavam mais ou menos que nem cabritos monteses, né? Batendo a cabeça um contra o outro, para defender território, brigar por fêmea, sei lá, alguma coisa assim. A gente não sabe se o fóssil que a gente achou é de fêmea ou de macho, né? Se for de uma fêmea, não teria necessidade, mas enfim, outras coisas. Muitos estudos foram feitos na região do pescoço, dos ligamentos desses bichos, dizendo que talvez eles não tivessem condições de aguentar essas porradas, porque seria muito forte, lesionaria o pescoço, uma coisa assim. Aí eles sugeriram que, na verdade, ao invés de porrada, eles simplesmente encostavam a cabeça e ficavam no cabo de guerra, para tentar derrubar o oponente, alguma coisa assim. Talvez por esse motivo, os Pachycephalossauros são sempre representados em áreas montanhosas. Ó, na borda de um penhasco aqui, né? Você vê que ele tá assim. Você vai ver que várias representações na internet desses bichos é sempre na borda do penhasco. Não acho que seja necessário isso daqui, tá? É uma maneira que as pessoas encontraram de representar baseado numa comparação com bichos atuais, né? Que são os cabritos monteses. E a função de você bater, às vezes, é derrubar seu oponente mesmo, é matar ele. Matar o oponente, derruba e você fica com as fêmeas só pra você, com o território só pra você. Não se sabe se o Pachycephalossauro fazia isso. Só que no texto novo aqui, eles estão dizendo que estudos recentes identificaram lesões nos crânios dos fósseis, que podem ser resultado desses combates. Ou seja, muito interessante, 25 centímetros de osso maciço no crânio, e a gente não sabe para quê, tá? A hipótese, então, se mantém. Se não for para isso, seria também uma diferenciação sexual, um enfeite, alguma coisa assim. Em breve a gente vai acabar descobrindo, não se preocupem que uma hora a ciência acha. Bom, o outro fóssil foi um que eu já falei aqui, né, que é o Baryonyx, tá? Do Cretáceo, que é um espinosaurídeo sem vela, que era um bicho piscívoro, é um bicho que comia peixe. Inclusive o Baryonyx não mudou a proporção das pernas, até porque a gente tem um Baryonyx completo, né? O esqueleto que a gente tem do Baryonyx, ele tá inteirão. E uma coisa interessante, até do texto que eles mudaram aqui, é que o Baryonyx, ele era um bicho gigantesco, né? Ele é um bicho muito grande, ele é um pouco menor do que o T-Rex. E eles encontraram escamas de peixe no estômago do Baryonyx, bem como pedaços de ossos de Iguanodon, identificando que ele também predava alguns animais ou comia carniça, né? De alguns animais terrestres. E tudo isso já tá escrito no texto aqui de 93, tá? Então isso a gente já conhece. Não sei se a gente achou mais esqueletos de Baryonyx depois disso daí, tá? Eu precisaria dar uma pesquisada nisso. Enfim, é uma família que tinha efetivamente membros anteriores um pouco mais longos, mas não a ponto de ser do mesmo tamanho ou de mudar completamente a posição dele, como fizeram com o espinossauro. Tá acabando, né? Eu ganhei 10 cards dessa coleção nova, já foram 7. E agora eu vou falar de um que é o Shonisaurus. Tá, o Shonisaurus é um ictiosauro. Ictiossauros não são dinossauros. Na verdade, eles não são nem tão aparentados assim dos dinossauros. Aparentemente, os ictiossauros estão mais perto de lagartos, serpentes e tartarugas do que dos dinossauros, né? E o ictiosauro, na verdade, é uma convergência adaptativa com os golfinhos, né? Uma convergência adaptativa é um ambiente semelhante que seleciona animais com formato semelhante. Eu já discuti sobre isso no meu vídeo de cladística, vou colocar aqui, vou tentar marcar o minuto certo, tá? Mas se não, assistam o meu vídeo de cladística de novo, se vocês já viram, ou primeira vez, se vocês não viram, que vale muito a pena, é muito legal, eu explico direitinho o mecanismo de convergência adaptativa na evolução. Eu sempre achei esse desenho muito bonito, eu vou tentar aqui fazer um foco mais legal aqui para vocês verem. Eu sempre achei esse desenho muito bonito, o desenho do Shonisauro que eles fizeram, que mostra a sombra da água no dorso do bicho, né? O sol batendo na água, né? Eu acho muito legal, sempre achei muito interessante. Deixa eu ver agora se eu consigo focar de novo. Beleza, foquei. Então, é uma figurinha muito interessante, apesar de não ser um dinossauro, e ele é do Triássico, tá? É um dos mais antigos dos bichos aqui que eu recebi nesse pacote. O texto também mudou a ordem um pouquinho, mas o conteúdo continua muito parecido de 20 anos atrás para hoje. A única diferença é que eles deixam um pouco mais claro que o Shonisauro, que os ictiossauros em geral, não eram tão próximos assim dos dinossauros como davam a entender na coleção de 93 aqui, que eles falavam que eram
parentes próximos, tal, mas não são nem próximos. Um outro bicho muito legal que mandaram pra mim aqui é o cearadáctilo, tá? Um bicho que eu acho muito legal, porque é um bicho brasileiro, né? Um bicho do Ceará, que não é um dinossauro também, é um pterossauro, é um bicho que, esse sim, é parente próximo dos dinossauros, algumas pessoas acham que não é, mas enfim, a maioria dos taxonomistas concorda que é parente próximo dos dinossauros, mas não é um dinossauro, tá? O interessante, né? Um abraço pro meu amigo Bruno Villanova, né? O Padawan, que trabalhou com esses bichos aqui, né? Porque ele era um bicho grande, ele era do tamanho de uma asa delta isso aqui, ele não era um bicho pequenininho, não. Eu acho muito interessante. E eu acho que da coleção toda ele é, acho que, um dos únicos bichos brasileiros. Eu acho que tem só mais um brasileiro que eles colocam aqui, que é o Stauricossauro, né? Que é esse bicho aqui do Triássico lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Tá? E no geral, o conteúdo do texto também não mudou muita coisa, porque fala mais do estilo de vida do bicho, que não era muito diferente do estilo de vida dos demais pterossauros, né? No caso, na verdade, uma coisa interessante do cearadátilo é que ele ainda tem dentes, parecido com o Tropelgnathus, né? Que também é outro bicho muito conhecido lá da Chapada do Araripe, no Ceará, que também tinha dentes, mas é que tem vários grupos de pterossauros que foram encontrados no Nordeste que perderam os dentes, que não tinham mais dentes, né? O Tupandátilos, o Tupuxuara, não sei se Tupuxuara ainda é um nome válido, mas enfim. E por fim, o Oviraptor, tá? Cujo nome quer dizer ladrão de ovos. Eu também coloquei um crânio, não de um Oviraptor, mas de um membro da família muito próximo dele, né? No meu Instagram, beleza? Se vocês derem uma olhada lá, dar uma procurada no meu Instagram, vocês vão ver um texto que eu escrevi também sobre o Oviraptor, que é muito interessante. Isso eu vou dar uma olhada no texto agora, porque deve ter mudado bastante. Eu faço questão de ler, porque efetivamente esse bicho, toda a compreensão que se tinha dele há 25 anos atrás, mudou completamente. O pessoal achava que o Oviraptor, ganhou esse nome inclusive, que chama ladrão de ovos, ele era um comedor de ovos. O primeiro fóssil foi descoberto em 1924 pela exposição lá no deserto de Gobi, que foi a primeira organizada. Ele estava no topo de uma pilha de ovos. Tá? E aí o pessoal falou, tava roubando ovo, né? Porque eles acharam que o ovo fosse do Protoceratops, que é esse bicho aqui que eu já mostrei pra vocês, tá? Acharam que fosse ovos desse bicho e, portanto, o Oviraptor estaria roubando esses ovos, né? Estaria comendo esses ovos, por isso deram o nome dele de Oviraptor. Só que depois descobriram novos fósseis desse bicho, tá? Com ovos iguaizinhos. E olha que injustiça que foi cometida. Olha a posição em que eles estavam. Dessa vez o fóssil estava um pouco mais bem preservado. Olha que injustiça. O pessoal chamou ele de ladrão de ovo, quando na verdade era uma mãe chocando os ovos. Os oviraptorídeos, né, a família dos oviraptores, que são conhecidos alguns bichos, quase todos lá da Ásia, eles são muito próximos das aves, muito perto da ramificação das primeiras aves. Tanto é que já se descobriram fósseis desses bichos cobertos de penas, então o oviraptor com certeza seria coberto de penas. Aqui nessa figura ele não tem penas. E o comportamento dele, pelo menos da mãe ao redor dos ovos, é muito parecido com o comportamento de aves que fazem seus ninhos no chão, né, como galinhas, galinholas, enfim, macucos, etc., que protegem os ovos, às vezes abrindo a asa em volta do ninho, né. É muito parecida essa conformação, então já se vê que esse comportamento está presente nas aves já desde antes das aves existirem, né, desde os ancestrais das aves que já faziam isso, beleza? É um ótimo exemplo, inclusive, de comportamento preservado em registro fóssil, que é uma coisa raríssima, uma coisa que, infelizmente, os paxefalossauros, né, os bichos de cabeça grossa, a gente não conseguiu encontrar preservado ainda. Então, muito legal essa figurinha aqui, toda desatualizada, mas é importante você ver como era a concepção que a gente tinha desses dinossauros no passado. Vou colocar aqui na tela uma concepção um pouco mais atualizada do Oviraptor, e a crista que ele tinha na cabeça, mesmo problema com o Dilophosauro. X. Podia ser para diferenciação macho e fêmea, podia ser para impressionar as fêmeas na hora do acasalamento. A gente tem isso daí hoje com cristas muito parecidas do casuar, que vive na Papua Nova Guiné e na Austrália. Tá? O casuar também é uma ave muito grande, na verdade acho que ela é até um pouco maior que o Oviraptor. O casuar atual vivo, ele é maior do que o Oviraptor. Tem uma crista muito parecida, então pode ser que a função dessa crista fosse também análoga. Bom, então é isso. Eu recebi essas 10 figurinhas aqui, certo? Vou colar no novo álbum para matar as saudades de quando eu colecionava isso daqui. Vão ficar faltando, então, o álbum para as outras figurinhas, certo? Porque eu teria que comprar os outros ovos para poder completar as outras figurinhas que faltam. No caso, ele vem junto, né? Mas eu tava achando que o álbum, né, que eu abri agora, né? Eu fiz unboxing totalmente honesto com vocês. Eu abri agora, acabei de abrir. Eu achei que o álbum ia ser com todas as figurinhas, né? Mas é óbvio que ia ser meio besta se fosse isso, porque você ia comprar o outro ovo com outras figurinhas, ia ter que ter um outro álbum. Então, não, eles foram até inteligentes. Eles fizeram 3 álbuns diferentes. Cada álbum tem 10 figurinhas e você compra o ovo, vem com o álbum e com as figurinhas. Porque se tivesse vindo
com um álbum sem as outras figurinhas, olha aqui o que eu achei também procurando. Achei um monte de figurinhas lá de 93, daquela época, tá? Quem guarda tudo que não presta sempre tem o que precisa. É extraordinário. Esse era o lema do meu avô. É incrível que eu tenha conseguido achar. Foi uma surpresa. Eu não achei que tinha essas figurinhas que eu tinha trazido pra cá também. Achei muito legal. Fica aí a minha saudade, a minha vontade de que volte o chocolate surpresa com toda a força do mundo. Eu não sei se o chocolate surpresa parou de ser fabricado por causa daquela proibição de vender brinquedos junto com doce, uma coisa assim. Apesar de que eu acho que o Kinder Ovo continua fazendo isso. Mas com ovos de Páscoa, eu acho que eles arrumaram uma brecha. Eu não sei qual foi o motivo. Mas, Nestlé, volte com o chocolate surpresa, que você vai ter aqui um cara que com certeza vai consumir tudo. Eu sou um grande saudosista. E vou comer aqui um pedaço de chocolate, né? Pra ver se ele tá igualzinho. Tá igual. Que saudade. Chocolate surpresa, não sei se vocês lembram, ele vinha com a figura de um bicho desenhado. E eu sempre comia as bordas do bicho pra ficava em relevo, em 3D, né, em alto relevo, e ficava só o bicho contornado. Tinha anta, tinha capivara, tinha onça, era super legal. O gosto tá igual, preservaram a fórmula, né, o chocolate ao leite normal, mas ele tem um gostinho de infância, porque é um pouco particular. E é isso aí. Obrigado, Nestlé. Conte comigo sempre que vocês quiserem fazer esse tipo de coisa com álbum de figurinhas, chocolate surpresa, essas coisas assim que eu sempre vou gostar. Se quiserem consultoria também. Eu não vi quem foi que fez a consultoria paleontológica. Maria Cláudia Malabarba. Foi a Malabarba que fez a consultoria. Que legal. Fico feliz então, mas se precisarem de consultoria paleontológica também posso ajudar. E olha, um abraço pra vocês. Estou aqui comendo chocolate feliz da vida. Ó, a Páscoa já passou, mas valeu aí. Espero que tenha também trazido alguma coisa interessante pra vocês sobre os dinossauros. Beleza? Então é isso aí, um abraço e falou!